Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Passando aqui para a gente poder fazer uma revisão do dia de hoje, 4 de julho de 2023, rever o que aconteceu no índice aqui, uma análise bem rápida. Então o dia a gente iniciou aqui com um gap, pequeno gap aqui, e o mercado logo veio para baixo, né? Nesse momento eu estava analisando a lateralidade do dia de ontem, conforme eu já tinha falado, a gente pode perceber que a gente tinha um tipo de lateralidade um pouco mais definida. Então, a gente pode considerar essa lateralidade aqui, onde o mercado no final do dia foi testar o extremo da lateralidade em duas pernas, ou seja, ele concluiu o que era esperado, né, duas pernas dentro da lateralidade e vir contra, né? Testar seu outro extremo. Então, logo no início do dia, o mercado abriu. Então, o que a gente tem que olhar aqui? O mercado, ele abre, tenta ir para cima e ele vem para baixo. Aí, novamente, ele abre, tenta ir para cima, encontra vendedores na média e vem para baixo. Nesse momento aqui, essa barra 3, ela era uma boa barra para operação de compra, né? Porque ela era uma barra que sinalizava uma reversão baixo na lateralidade, então era um sinal plausível de compra, certo? Então era plausível fazer uma compra aqui, considerando a análise da lateralidade, para vir tentar sair no meio. Mas logo de cara a gente já tinha que observar que o mercado foi para cima, já testou o fundo da lateralidade uma vez, foi para cima, testou aqui embaixo e voltou. Ou seja, o mercado não estava conseguindo ir para um fechamento acima do ponto médio. Então, nesse momento, provavelmente ele estava fazendo um tipo de pullback aqui, no ponto de rompimento, e fechando abaixo da média. Então, você tem que sempre estar olhando o que os dois lados estão fazendo. Quem está comprando e quem está vendendo. O que cada um está analisando. Eu não fiz essa compra, eu fiz essa venda aqui. Eu vendi baixo em um ambiente lateral. E segurei. Aí eu vendi. Deixa eu marcar aqui. Eu vendi abaixo da 4, esperando pelo menos um movimento projetado da lateralidade. Certo? Aconteceu depois? Aconteceu. Mas o que a gente tem que olhar? Eu não tinha essa informação. O que aconteceu aqui? A gente teve uma barra que foi abaixo, a barra 5, continuação não foi tão boa, a barra 6, continuação ruim, a barra 7 follow through, mas não tão bom, tentou reverter para cima aqui novamente, falhou, então isso aqui foi uma falha de reversão, veio a barra 7 e a barra 8. Então nesse momento aqui, o que a gente está olhando? O conceito de tendência, conceito de tipos de rompimento, que é falado no livro, onde é que a gente tem aqui uma continuação de barras. Então a gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco barras pequenas com corpos de baixa. Então existia-se uma intenção vendedora predominante com topos e fundos descendentes. Então a gente esperaria que o mercado pudesse acelerar.
Veio a barra 9. A barra 9 estava formando um tipo de wedge aqui, uma reversão. Mas o que que ela fez? Ela veio para o lado contrário. Por que o wedge? Se você for olhar isso aqui num time frame menor, mercado para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, foi acima. Então num time frame menor você vai conseguir ver. Mas enfim, o mercado tentou ir acima e veio abaixo. Aí aqui eu estava analisando um outro tipo de bandeira. Então aqui eu estava analisando isso daqui, ó, um IOI. Então a gente teve a 9, a 10 e a 11. Então eu falei, bom, eu tenho um alvo para baixo, vamos medir qual que é a projeção desse IOI e vamos ver se a gente tem alguma confluência, alguma coisa desse tipo. Então eu tinha colocado no 120 e 100 minha saída. Eu até tinha, só confirmar aqui. Depois eu vou olhar ali, mas acho que eu tinha mandado no grupo nosso de Discord onde é que eu iria sair. E o mercado fez o que eu não queria. Porque na verdade o mercado faz o que ele quer e não o que a gente quer. Mas você tem uma probabilidade que você tenta estudar ao seu lado. E o que eu estava pensando? Bom, um IOI, bandeira de baixa, falhou um wedge para cima, vem para baixo. Continuação da 12 foi excelente, só que esse aqui veio uma barra surpresa. A 12 foi uma barra surpresa para mim. Só que eu não deveria ter assustado com isso, e eu assustei. Eu acabei saindo no trade com poucos pontos. Saí com daqui até aqui, saí com 100 pontos, praticamente. Porque era um micro canal estreito e a primeira tentativa de reversão tende a falhar. Então veio acima, reverteu para baixo. E a partir do momento que eu tomo um stop desse, mesmo que seja um lucro, eu não consigo entrar contra. E aí acabou que eu não entrei e não segurei minha operação, saí com 100 pontos. Mas teve gente que fez um fade aqui e saiu aqui, porque acreditava que antes de reverter tende a tentar a testar o fundo novamente. Mas na verdade o mercado foi mais abaixo. Então, por que eu saí aqui? Porque no padrão IOI você opera o lado que rompeu. Se o lado que rompeu falha, o mercado pode tentar ir ao outro lado. Então, eu não preferi eu não quis virar a mão. Eu preferi só sair, só me proteger. Só que na verdade eu coloquei meu stop errado. Normalmente quando eu escalo em IOI, eu escalo abaixo da barra outside e minha proteção fica em cima da outside. Se eu tivesse mantido meu stop, eu não teria saído da operação e teria saído no alvo. Mas enfim, mercado é isso. E aqui a gente teve, posteriormente a isso, um rompimento de baixa, pullback, venda de um L1 que acabou dando um scalping, só que a continuação não foi boa. Então esse aqui já mostrava um tipo de fraqueza e outra coisa que eu só vi depois. Isso aqui também era um wedge. Então esse aqui era um wedge. Uma, duas, três. Foi acima, uma entrada, uma segunda entrada. Então isso aqui era o best trade do dia para mim. Seria esse. Eu não consegui pegar essa entrada, quando eu peguei já estava aqui em cima.
E qual que é o alvo de wedge? Alvo de wedge é o início do rompimento. Onde é que foi o início? O início da wedge. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Se temos uma wedge, quando ela tende a acontecer, qual que é o alvo que ela busca? O seu início. Então a gente teve aqui a primeira puxada, correção, segunda puxada, correção, terceira puxada. Uma segunda entrada, ela foi testar lá. E aí eu acabei que eu entrei mal, entrei tarde, então já tinha entrado por volta daqui e eu saí aqui. Quando o mercado veio para cá, porque eu acreditava que poderíamos ter uma segunda perna para cima, porque eu entendi que este ciclo de rompimento mudava o que estava acontecendo, então era diferente disso, rompendo, estava rompendo isso daqui, e a gente poderia ir mais para cima ou renovar a máxima também. Só que analise o ciclo que o mercado se encontra. Se o mercado se encontra no ciclo de wedge, opere o ciclo da wedge. Né? Então, era uma reversão, alvos, os primeiros alvos, tenta sair em scalp, pode buscar os outros. Mas acabei que eu perdi aqui essa realização de lucro. E eu pensava em algo tipo isso aqui. Perna 1, perna 1, perna 2. Opa, perna 1 é aqui ainda. Perna 1 aqui, perna 2 aqui. Que era testar aqui a região da máxima. O mercado faz o que ele faz. Então, a partir daqui, o que o mercado fez? Entrou em um estágio de lateralidade. Então, aqui o mercado estava mostrando que sua máxima majoritária seria aqui, falhou aqui, tentou ir acima de novo, falhou aqui. E sua região de mínima já seria esses fundos aqui. Teve gente que fez fade aqui. E é uma coisa que eu aprendi recentemente. Por que acontece esses tipos de fade? Nunca tinha pensado por esse lado. Por que acontece esse tipo de reversão aqui, né? Opa, peraí, mudar a ferramenta. Esse tipo de reversão aqui. Porque tem que pensar o lado contrário. Por quê? Porque teve pessoas que venderam aqui, acreditando que o mercado pudesse ir mais para baixo. Então eles venderam, provavelmente com um stop aqui. E o que aconteceu aqui em cima, depois no alvo de wedge? Teve um alvo de wedge, né? Aqui, duas puxadas, início do movimento de wedge. Voltaram a vender, esses vendedores voltaram a abrir novas vendas. Para quê? Para melhorar o seu ponto médio. Então eles melhoraram o seu ponto médio, fizeram a pressão de venda e quando chegou no teste das suas vendas, das suas primeiras vendas, eles zeraram. Então isso aqui significa que eles zeraram essas operações vendedoras que eles abriram aqui. Então, por isso que acontece essa falha aqui um pouco precisa nessa região. Porque melhoraram o médio e zeraram. E o mercado o que faz? Vendedor saindo da operação, puxa o mercado para cima. Então, e novos compradores entrando. Então, puxa o mercado para cima. Então, o mercado entrou aí num ciclo lateral. Aqui
era uma, uma possível compra, uma boa barra, depois uma falha. Novamente que a gente teve uma outside, uma II, que seria também uma segunda entrada. Aqui já configuraria um tipo de MTR, reversão majoritária de tendência, quebra da linha de tendência, volta, testa o fundo novamente para ir para cima, só que o mercado se manteve lateral, entrou, acelerar aqui um pouquinho agora que não vejo que teve tantas operações, novamente entrou num tipo de TTR, muito difícil de ser operado, com poucas opções de operação, né? Então, vender essa barra de sinal é ruim, porque se já está abaixo do ponto médio, mas temos essa opção aqui um pouquinho mais acima e temos essa 54 aqui, que é uma barra melhor de sinal, mas vamos ver aqui quantos pontos que dava 150 pontos. Aí o mercado realmente entrou num TTR feio, e aí só veio mesmo um movimento bom depois que tivemos um rompimento. Tivemos um rompimento forte, tivemos uma venda de L1 e uma venda de H1 para quem estava querendo entrar, acreditando que fosse mais baixo. Tivemos um alvo. Deixa eu ver aqui. Pelo menos um alvo de projeção disso aqui. Tivemos. Então, aqui e aqui. Então, quem vendeu essa barra, olha como é que foi quase perfeito aqui, ó. Foi um tique, né? Um tique. Deixa eu apagar isso aqui e fazer uma coisinha mais detalhada pra gente poder verificar. Não foi no alvo perfeito, mas de qualquer forma o mercado foi lá visitar a região. Então, deu aí uma boa operação. E se você entrou aqui na venda, quando você viu essa barra 74 aqui, já cai fora. Por quê? Preenchimento do gap baixo, uma lateralidade e uma falha de rompimento e uma barra de reversão. Então você já sai. Então você já pode comprar aqui novamente. Novamente acontece o que aconteceu, uma reversão. Vendedores escalaram mais em cima. Isso aqui também foi uma boa barra de sinal na média. E onde é que eles saíram? Novamente no toque aqui do gap, com um pequeno prejuízo da sua entrada inicial, mas como escalou, deve ter puxado seu médio para algo próximo aqui e zeraram aqui. E o mercado falhava. Depois o mercado veio testar aqui o ponto de rompimento e novamente para baixo. Então aqui ele já achou o fundo novamente. E o que ele fez? Mudou a lateralidade de região. Já é uma região mais complicada de operar, mas a lateralidade mudou de lugar. E aqui era uma lateralidade melhor de se operar, range 350 pontos. Então, o que a gente teve aqui que a gente pode olhar? Perna 1, correção, perna 2 ou perna 1, perna 2, duas pernas dentro da lateralidade, um micro topo duplo, uma barra de sinal na 91, para vir buscar pelo menos essa região do meio aqui que dava 200 pontos. Mas já é um final do dia, lembrando que hoje foi feriado nos Estados Unidos, então o mercado hoje brasileiro com pouca volatilidade lateral e poucas oportunidades e bem difícil de operar. Beleza?
Espero que tenham gostado aí da revisão. Se puder comentar aí pra gente poder fazer mais, fico muito agradecido. Beleza? Um abraço, fique com Deus e fui.